Nós queremos muito saber a sua opinião. A gente tem ouvido muito falar sobre a questão do ativismo judicial. Inclusive, até o seu filho falou recentemente sobre isso, por ele ter sido visto, né, aplaudindo o presidente Jair Bolsonaro quando ele diz que não iria respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí muitas pessoas aplaudiram, entre eles o seu filho. E aí veio uma questão, né? Tá certo o presidente falar que não vai respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Como é que a gente analisa isso? Questionar pode, respeitar não pode? O senhor acha que a gente vive um momento de ativismo judicial no nosso país, professor? Em primeiro lugar, eu entendo que as decisões judiciais têm que ser respeitadas. E meu filho é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, é o decano, foi o presidente do tribunal, que mais respeita as decisões do Supremo. Nós temos no Tribunal Superior do Trabalho, muitas vezes, eles não aceitam a reforma trabalhista, decidem, entendendo que a reforma não é legal, vai para o Supremo Tribunal Federal. Meu filho respeita sempre as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas, de rigor, nós estamos vendo, muitas vezes, procurando argumentos periféricos, tribunais não aceitarem as decisões do Supremo, tribunais regionais a mesma coisa, e juízes. Então, essa instabilidade jurídica, que é exatamente o tema que meu filho adotou, deixando muito claro que ele é dos ministros do TST, aquele que mais segue a orientação do Supremo e não busca caminhos paralelos para tentar não cumprir as decisões sobre as matérias apresentadas. Agora, o que nós estamos vivendo no Brasil, eu só quis dar esse esclarecimento, ele mesmo, para a coluna da Mônica Bergamo, diz que ele é o que mais respeita no TST todas as decisões da Suprema Corte. Mas eu queria agora, respondendo concretamente a sua pergunta, quando o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, uma repercussão geral, decide uma determinada interpretação e obriga todos os tribunais a seguirem, todos os juízes de primeira instância a seguirem, toda a administração pública das 3 esferas da federação a seguir, representa que aquela é a orientação definitiva do Supremo, apesar de 5 ministros não concordarem com aquilo, o que mostra que no campo do direito nós temos sempre correntes variadas sobre o mesmo tema. Então, por essa razão, o que eu quero responder é o seguinte: eu falo como professor universitário, eu sou titular, fui de Direito Constitucional, comentarista que fui da Constituição, participante que fui de audiências públicas a convite dos constituintes na Constituinte. A minha corrente é diferente da corrente atual do Supremo Tribunal Federal. Não é que eu considere que eles não sejam grandes ministros, que eles não sejam idôneos, considero grandes ministros idôneos, mas diverjo da corrente deles, porque eu participei da Constituinte como convidado. Até hoje, tenho no meu Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio o senador Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, e pensa rigorosamente como eu, que o que se pretendeu na Constituinte foi colocar os poderes harmônicos e independentes. Vale dizer, como nós vínhamos de um regime de exceção, onde havia um poder dos outros 2 poderes, os constituintes fizeram questão de dizer que 2 poderes representariam o povo, legislativo e executivo, e um poder representaria a lei. E para que não houvesse possibilidade de invasão da competência de um poder pelo outro, exaustivamente definiu a competência de cada um dos artigos 44 a 135. Agora, no momento em que o Supremo entra numa corrente doutrinária que começa a dominar o mundo inteiro, o consequencialismo jurídico, de que os princípios gerais podem ser alterados de acordo com a convicção de cada ministro, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Mas, o princípio da dignidade... Pois não. Não, desculpa só interromper, P, para a gente ir direto ao foco, porque quando o senhor fala, né, o senhor abriu falando e deixando bem claro, as decisões do Supremo devem ser cumpridas. E aí quando o presidente fala, porque aí o senhor está falando, as críticas, você pode fazer análise, tanto é que o Supremo tem votos, né, a votação, como o senhor falou, 5-3,
criticar, até questionar. Agora, dizer que não vai cumprir, não acaba sendo um Não, desrespeito ou não? é aí que exatamente a Constituição declara alguns aspectos. Por exemplo, a Constituição declara, no 49, inciso 11, que cabe ao legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Que vale dizer, se eu zelo contra uma invasão do Poder Judiciário na minha competência de fazer leis, o que o Constituinte disse que a competência seria do Legislativo, não do Judiciário. Por outro lado, o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição declara o seguinte, que mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, quando o Constituinte obriga o Legislativo a fazer, se o Supremo declarar a omissão inconstitucional do Legislativo, não pode fazer a lei no lugar dele. Então, há um sistema de freios e contrapesos da Constituição que permite cada poder defender as suas competências. Eu, por exemplo, entendo que se o Judiciário invadir a competência do Legislativo, o Legislativo pode entender quem legisla sou eu, não é o Supremo. Poderia emitir um decreto legislativo. Agora, quando eu digo que deve cumprir, é o cumprimento até que se tenham as medidas constitucionais possíveis para fazer o seguinte, não vou cumprir. Por exemplo, já nós tivemos um caso concreto. Mas o senhor acha que o presidente não erra ao dizer que não vai cumprir? Não, eu tenho a impressão que aí, quem ouve a frase do presidente da República naquele momento, é aquela frase que se diz, olha, não concordo com isso, etc., mas não é o seguinte, ele, como presidente da República, se vier uma decisão, duvido que ele não cumpra. Mas falar isso publicamente, né, ministro? Porque essa que é a questão, né? Falar isso publicamente como um presidente da República para dizer, eu não vou cumprir, eu sou do tempo em que se questionava e cumpria, mas agora o tempo é outro, né? Eu não estou aqui para defender o presidente da República, mas quero dizer o seguinte, há determinadas expressões. Por exemplo, quando o ministro Celso de Mello chamou o presidente de Hitler, entende? Um ministro pode chamar, é evidente que foi força de expressão. Quando determinadas forças de expressão que não representam que aquilo que ele disse é aquilo que ele vai fazer, entende? Isso eu tenho a impressão que meu filho estava presente, ele explicou, ele falou como cidadão, não falou como presidente, aquele momento da emoção, etc. No dia 7 de abril, de 7 de setembro, quando o presidente Michel Temer levou uma conversa entre o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro e o presidente da República, naquele momento que nós tivemos foi, evidentemente, a declaração de que aquilo tudo foi um momento de emoção, de discrição. Quando, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ainda como ministro, declarou que o inquérito fake news era um inquérito de outro mundo, do fim do mundo, quer dizer, na prática, eram críticas. Quando o ministro Gilmar Mendes atacou o ministro Joaquim Barbosa, um chamando, quando o ministro Gilmar Mendes atacou o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que era defensor de criminoso, etc. Quer dizer, há momentos que a imprensa pode dar a especulação necessária, porque isso, evidentemente, é uma forma que o leitor gosta. Dizer Mark Twain que a função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vende jornal. Eu estou falando de um grande ator americano do século XIX. O que eu quero dizer é o seguinte, o que importa na direção do exercício do poder é aquilo que vai se fazer, aquilo que realmente se faz. Então, as expressões infelizes podem virar notícia de jornal, mas duvido que no sistema que nós temos, de freios e contrapesos, na democracia que nós temos, que, a meu ver, não corre nenhum risco nesse país, efetivamente será cumprida a Constituição. Eu estou absolutamente convencido que as expressões ditas em momentos assim, enfim, de maior euforia ou de maior constrangimento, como o do ministro Celso Mello, como o ministro Joaquim Barbosa, como o ministro Luiz Roberto Barroso, como o ministro Gilmar Mendes, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, entende? Não representam que é o que eles vão fazer. Eu tenho a impressão que nós temos, se pretendemos, evidentemente,
da estabilidade da nossa democracia é saber depurar o que representa forças de expressão, que não representam a forma de ação, daquilo que será a forma de ação, porque, caso contrário, nós vamos auxiliar a radicalização e não a desradicalização necessária para proteger a democracia. Na minha opinião, muitas vezes o Supremo, a corrente que eles adotam doutrinariamente, que não é minha, tem invadido competência do Legislativo. Já houve do Legislativo. Quando o ministro o presidente Renan Calheiros foi destituído da presidência e era para perder o mandato, o Senado, o presidente que assumiu, reagiu contra o Supremo, que atrasou 2 semanas a sessão para que eles mesmos tomassem medida, porque, caso contrário, eles não iriam cumprir a decisão. Por quê? Porque tinha invadido a competência do Legislativo. Eu tenho a impressão que nós temos que compreender que nos feios e contrafeios pode, muitas vezes, haver choques, mas esses choques não representam, de rigor, qualquer risco à democracia. E mais do que isso, eu entendo, na minha corrente doutrinária, que participei da Constituinte, que os poderes deveriam ser harmônicos e independentes, nenhum poderia invadir a competência dos outros. Na minha opinião, o Supremo tem invadido competências com base no consequencialismo jurídico, jurisprudência constitucional, neoconstitucionalismo, que não é a minha corrente, mas é a corrente deles. E, evidentemente, cada vez que há essa invasão, nós temos choques entre os poderes, mas tem se resolvido no sistema de pesos e contrapesos sem problemas maiores. Então, dentro dessa... Respeito os ministros do Supremo, entendo que eles são idôneos, não concordo com a corrente que eles estão adotando, não vejo risco na democracia e vejo que, muitas vezes, determinadas expressões são expressões que são tomadas em um momento de euforia, mas que não representam nenhuma possibilidade de ação. Essa é a minha opinião de um modesto professor de Direito de 87 anos. Professor! Entendo que tem o direito de continuar pensando da forma que pensa.